Vamos lá, pessoal. Eu vou falar para vocês o que vai acontecer, ok? Depois dessa reunião, principalmente aqui no contexto brasileiro, certo? E também no contexto americano, pessoal. A gente sabe que agora o futuro ex-presidente está indo se encontrar na quinta-feira, né, com o Trump. E isso, para mim, assim, um dos motivos pelo qual ele tá indo lá é para ele não encerrar, ok? A história dele, a biografia dele, assim como o amiguinho dele lá do nosso país vizinho, ok, pessoal da Venezuela. É óbvio porque o Trump não quer ser amigo dele, o Trump não quer ser amiguinho de ninguém, ok? E a única coisa que o Trump quer, na verdade, é vencer e impor, né, a doutrina dele, a doutrina do rule, pessoal, exatamente, e controlar, obviamente, tudo que eles chamam, né, de organizações, que vocês já sabem o nome, né, organizações que fazem o comércio de substâncias ilícitas, pessoal. Então, assim, nessa reunião, obviamente, a gente tem aqui nas notícias, né, que o Alckmin disse que é uma reunião de parcerias, obviamente, né, que ele vai falar isso porque, né, ele tem que despistar qualquer suspeita em relação ao real motivo pelo qual a comitiva brasileira está indo em peso lá para os Estados Unidos para ter essa reunião, só que do lado americano, a gente, né, pelo que a gente está vendo, essa reunião será feita no Salão Oval, que tem ali um histórico, né, onde o Trump malhou bastante alguns líderes, né, malhou no sentido, né, de ali pressionou, colocou contra a parede ali diversos líderes, né, que não estavam seguindo e não seguem, né, uma linha democrática de acordo, né, pessoal? Então, assim, vai ser bem interessante a atitude do Lula e as intenções reais do Lula desse encontro. A gente sabe que essa reunião já estava para ser marcada há um tempo e tudo mais, não estava dando, mas assim, a gente vai precisar esperar depois na volta dele para cá, ver como é que vão ser assim as atitudes, ok? E a pergunta que fica, né, pessoal, será que o Lula cumpriu tudo que eles tinham combinado naquela primeira reunião que ele fez com o Trump, né, que fez com que os Estados Unidos tirasse ali o casal, né, o casal 20 hoje do Brasil, Dali Magnitsky, né, pessoal? Então, a gente vai precisar analisar, mas do lado dos Estados Unidos, pessoal, a gente vê que os Estados Unidos está agora enfrentando uma fase final, ok? Lá daquele embate, daquele conflito que a gente tem lá no Oriente Médio, né, com o Irã, ok? Os Estados Unidos está com o tempo apertado, ele precisa terminar aquele conflito, ele precisa resolver de fato aquele conflito, porque, obviamente, de acordo com as leis americanas, ele tem um tempo, né? Desde que ele iniciou essa ofensiva contra o Irã, ele tem um tempo ali programado onde ele não pode, né? A partir desse tempo ele tem que achar outras alternativas para justificar, né, lá para o Congresso toda essa ação militar, né, para com o Irã, pessoal. Então deixa o seu like, pessoal, para mais pessoas verem essa análise, ok? Para mais pessoas entenderem o real, o que está acontecendo ali nos bastidores, ok? Do nosso governo, do governo Trump, dessa relação diplomática que está bastante debilitada, ok? Se inscreve, ativa o sininho, ok? Para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esquece de inscrever, ok, pessoal? Então vamos entender o que está acontecendo aqui, pessoal. Ó, a gente sabe que tem o fator Irã e o cerco de Cuba, pessoal. O Trump deu essa declaração ontem, ok? Hoje é dia 5/5 de 2026, pessoal. O Trump falou, depois que resolvermos Irã, iremos para Cuba, pessoal. E Cuba ainda não arredou o pé, né? O atual líder lá cubano, ok? Insiste ainda, né, em firmar a sua narrativa, em firmar ali, né, a sua posição, mas os Estados Unidos está chegando, né? E irá ali ter um foco total, né? Depois que aliviar um pouco essas questões do Irã, irá ter um foco total aqui na América Latina, pessoal. E é justamente isso, né, que o futuro ex-presidente está indo lá, né, para resolver, porque eles sabem disso, né, pessoal? Eles funcionam, óbvio, tentando premeditar quais são os próximos passos, né, do presidente Donald Trump, pessoal. Só que agora imagina, né? Pensa comigo, imagina que o Trump sabe de tudo que está acontecendo aqui. Certo? O Trump não é bobo, certo? Ele tem diversos conselheiros, inclusive ontem eu gravei um vídeo falando do Jason Miller, ok, pessoal? O responsável, né, ali o conselheiro do Trump, responsável para atualizar e deixar o Trump o mais, assim, presente no contexto brasileiro, presente no contexto político brasileiro, porque a gente sabe, né, que às vezes com a distância as pessoas precisam ter uma base de informação, principalmente o presidente de uma nação muito sólida para entender. O Jason Miller, ele é amigo da família Bolsonaro. Okay? O Jason Miller, ele é amigaço do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, do Flávio Bolsonaro, do próprio Jair Bolsonaro, né? Então, assim, ele tem um contato muito grande e ele é um conselheiro muito próximo do Trump. Então, assim, o Trump sabe quem está ali na frente dele agora, né, quinta-feira na reunião, é uma pessoa que não vai, né, de fato, não vai de encontro com, né, os princípios hoje do governo americano, os princípios das ações americanas. Por exemplo, você pega o Marco Rubio hoje, é uma pessoa totalmente aversa, uma pessoa que fugiu quando era pequeno de um regime, ok, cubano, pessoal.
né, da ditadura cubana de Fidel Castro. Então hoje o Marco Rubio ele é secretário-geral dos Estados Unidos ali e tá com as mãos de ferro, está louco para acabar com todas as ditaduras que tem aqui na América. Do lado, quando eu digo as ditaduras de esquerda, né, pessoal? Então assim, a gente tem que entender, né, o que será, né, o que vai acontecer depois dessas conversas, dessa reunião com o Lula, porque assim, lá em dezembro do ano passado, quando o Lula teve a primeira conversa, que é essa foto que vocês estão vendo aqui nessa matéria, eles tiveram um acordo, né? E a gente tem que entender que tudo que aconteceu aqui no Brasil, né? Você viu que o STF foi acuado, você viu que o Planalto também deu uma acuado, o Lula tava ali meio que tentando fazer parecer, né? Colocando um veto na pele da dosimetria, agora derrubada. Só que tem a questão das 48 horas, ele disse que não ia deixar o veto ser derrubado. Então a gente precisa ver como é que vai ser essa questão, porque agora ele tem 48 horas. Depois de 48 horas, né, o veto tá derrubado e a lei tem de ser cumprida, pessoal. Então o que acontece? O Trump agora vai cobrar, vai jogar na parede. O Salão Oval tem sim a fama, ok? Dos convidados do Trump, né, que não são tão aliados, que são pessoas, são rebeldes, né? Tem a fama ali de, naquele momento, o Trump, junto com os outros assessores, até o J.D. Vance, né? Não sei se o Peter Hegseth também, mas ele fica mais na dele, mas o Marco Rubio, malharem, né? Pressionarem, né? Esses líderes ali que estão conversando com eles dentro desse salão oval, pessoal. Então agora o que é? O Trump vai cobrar justamente uma posição clara, um alinhamento total, falar... É o seguinte, você quer ficar, Lula, o futuro ex-presidente, você quer ficar do lado da liberdade, né, que é o que eu tô colocando aqui no Ocidente, ou você vai querer sofrer as mesmas consequências e sanções, né, que eu fiz com seus amiguinhos vizinhos, né, que você viu em janeiro do ano passado. Então esse é o ultimato, né, que o Trump vai dar e que ele vai falar, meu amigo, o tempo já acabou. Tá? Não tá nem acabando, o tempo já acabou, né? E o Trump obviamente vai falar, eu sei que a sua desaprovação nos Estados Unidos, ela tá bem baqueada, né? Não ache o futuro ex-presidente que você vai usar essa reunião aqui depois para angariar votos, né? Fazer alguma coisa, angariar votos, né, lá no Brasil, justamente colocando a culpa em mim, né? Então assim, o Trump ele viu, o que o Trump fez no começo? Ele traz pro lado, vê as atitudes, depois ele traz de novo, porque ele já tá numa posição totalmente superior. O Trump tá numa posição onde ele faz o que ele quiser, meu amigo. Então o futuro ex-presidente sabe disso. Sabe disso? Então, pessoal, não adianta mais a gente achar que o Brasil vai terminar em pizza, né? O governo Planalto hoje vai dar algum jeito. Então, assim, pessoal, a gente vê a aprovação do futuro presidente do Flávio Bolsonaro, né? Já ganhando em segundo turno, 44% contra 43%. O que antes a gente estava vendo muitos empates no segundo turno, agora a gente já está começando a ver uma porcentagem acima, né? A gente já está vendo uma desaprovação muito grande do Lula, uma pressão do Trump. Agora com essa reunião a gente vai precisar analisar como é que vai ser a reunião, se ela vai ser ali, se o Trump vai querer, né, mostrar alguma coisa, se o Trump vai querer ali mostrar para o mundo alguma imposição que ele queira fazer sobre o futuro ex-presidente, né, sobre o governo brasileiro. E a gente vai precisar entender também agora quais serão as próximas atitudes do Lula para aqui com o Brasil, ok? Como que ele vai se comportar aqui no Brasil depois dessa reunião, pessoal? Então, assim, dependendo muito do que o Trump falar, eu acho que o Trump não tá muito, assim, com paciência, né? O foco dele é vencer, eu acho que ele dá uma chance, espere depois da outra. O Brasil é um cenário muito estratégico para os Estados Unidos, ok, pessoal? É um contexto muito estratégico, isso aí envolve muitas coisas, certo? Então eu não acho muito que vai ser uma conversa tão amigável. É óbvio que eles vão falar que é discutir parceria e tudo mais, mas assim, pessoal, não existe parceria. Né? O Trump vê o lado que o governo atual hoje aqui do Brasil está, né? Não declarando as organizações aqui que fazem comércio de substâncias ilícitas como, né, narco, teori, ok? Está... Então, assim, a gente tem que ser realistas aqui. Temos que ser realistas e, meu amigo, pelo que os Estados Unidos agora tá passando, né? Eles estão ali no auge, né? Eles estão quase que chegando no ultimato, né? Numa resolução do conflito no Oriente Médio, né? E eles têm que resolver a questão aqui também da América Latina. Eles têm ali Cuba como próximo alvo, né? E depois, obviamente, acho que todas as atenções serão para o Brasil. Eu não sei quanto tempo vai demorar essa questão de Cuba. Eu acho que vai ser bem ali em meados ali da Copa do Mundo. Ok, pessoal? Então, assim, a gente entra num ponto, né, em relação quando o Trump cobra todas essas organizações, todos esses países, que é o que mais dói e o que mais doerá no sistema, né? Então, pensa, o Washington ele tá de olho no silêncio de Brasília hoje, ok? Sobre, por exemplo, essa classificação dessas estruturas transnacionais aí que a gente sabe que são mais fortes do que muitos países, que é aquelas organizações que fazem o comércio, né,
de substâncias ilícitas, né? Aquele paralelo, aquele subversivo ali do Brasil. Então, assim, como que grupos que, obviamente, ameaçam a segurança de um continente, né, tem tanto poder, né? Então, o Trump tá querendo virar o lado da moeda, né? Porque faz muito tempo que a gente deixa, né, esses grupos se fortalecerem financeiramente, se fortalecerem belicamente. A gente vê como é que tá o México hoje em dia. Cara, aquilo é totalmente surreal, né? Vocês já viram as forças, né, ali dos cartéis do México, pessoal? É algo totalmente fora do comum, né? É algo que exige muito poder financeiro. E para você ter esse poder financeiro, significa que o seu comércio, sua linha, né, de sua logística estão, assim, fluindo de maneira aberta e super tranquila, né? Então, assim, por que o atual governo hoje evita de dar o nome, ok, correto para essas organizações, né? Então, assim, Trump vai sentar, meu filho, Trump vai sentar o caneco, ele vai malhar e exigir que o Brasil pare de tratar, né, com luvas ali de seda, de pelica, quem realmente desafia a ordem, pessoal. Então, assim, o recado dos estrategistas, por exemplo, como o conselheiro do Trump, que eu fiz um vídeo ontem, o Jason Miller, explicando, né, o que vai acontecer para vocês, né, é que a soberania nacional simplesmente não serve de escudo para quem permite que o crime, né, para quem permite que essas organizações que fazem, né, esses comércios de substâncias ilícitas se aparelhem, ok? Com a política, ok? E caminhem de mãos dadas, pessoal, tranquilamente, né? Se fortalecendo financeiramente e belicamente, pessoal. Então aí um ponto aqui que eu quero que você entenda, mas antes disso eu quero pedir mais uma vez para você deixar o seu like, ok? Deixa o seu like pra gente mostrar para mais pessoas essa análise aqui, para mais pessoas terem essa noção do que realmente está acontecendo, como que tá hoje realmente essa relação entre Brasil e Estados Unidos, pessoal, que ela está, por mais que o Planalto Central hoje tente, né, por mais que o Itamaraty tente ali disfarçar, por mais que o próprio futuro ex-presidente tente disfarçar que está tudo bem, né, sempre naquela risadinha, né, a base ali, obviamente de remédios ali para manter uma sanidade mental, né, a gente precisa falar aqui que o sistema brasileiro, pessoal, ainda não entendeu que o mundo mudou. Eu acho que está começando a entender na marra agora. Obviamente, está começando a entender na marra. O Senado brasileiro aqui já mostrou sua força, né, em termos de derrubar os vetos e enquadrar a questão do executivo, né? E agora a gente vê que é essa força que ganha um aliado de peso, né? Já estava, né, com uma força lá de fora, né, que é o Donald Trump, que é o governo americano. Então, por exemplo, se você pegar o Supremo hoje, o Supremo parece que não entendeu. A gente viu lá o Gilmar Mendes, né? O cara parece que ele vive em outra realidade. Então, assim, se o Supremo continuar ignorando, pessoal, todas essas leis aprovadas pelo Congresso, a pressão, né, externa do Trump, pessoal, isso vai ficar cada vez mais feio. E eles terão que lidar, obviamente, com isolamento total, tanto nacional quanto internacional. Ok? Então, assim, a gente sabe que o governo vai mudar, a gente sabe que a gente vai ter um futuro presidente, né, mais pro lado da direita, certo? As probabilidades, elas dizem que o Flávio Bolsonaro vai ganhar, né? E depois disso, não sei, teremos o quê? Teremos uma caça às bruxas, né? Teremos o que teremos, né? Qual será o perfil, né? O que o Flávio Bolsonaro vai mostrar, né? A gente sabe que ele é um cara muito diplomático, né? Muito político, né? Ele é muito mais ali tranquilo em relação, né, a como lidar com essas questões, mas como que ele vai fazer, né, todas essas ligações com a ala da direita, com as outras alas de centro e tudo mais. Então é algo que fica, né, ainda está em dúvida. Por isso que o Trump, por isso que os Estados Unidos, eles não podem arredar o pé agora, não podem achar que tá tudo já ganho, né? Justamente porque pelas pesquisas a gente tem uma probabilidade muito grande do Flávio Bolsonaro ganhar, né? Então, assim, a gente precisa que o Trump continue fazendo essas pressões, a gente precisa que os Estados Unidos intimide o governo atual, porque a gente sabe que lado que é esse governo, a gente sabe para que lado vai, a gente sabe quem eles apoiam, e a gente sabe que todos os escândalos que surgiram agora, né, foi dentro desse governo e tem culpa, né, supostamente a probabilidade é muito alta de ter culpa total de todo o governo, né, de ter ali uma abertura muito grande para isso ter acontecido, para esses escândalos terem acontecido do governo atual, né, pessoal? Então, assim, o Trump sabe, né, que a gente tem que a oposição a esse governo hoje é liderada pelo Bolsonaro, pelo Flávio, né, por diversas outras questões da direita, né, e a gente sabe que também esse lado representa a maioria conservadora aqui no nosso país, pessoal. Então, assim, ele vai deixar claro que o apoio americano está com quem respeita a democracia de verdade, pessoal. Por isso que eu acho que essa conversa entre esses dois não será algo
muito, né, tranquilo, pessoal. Se o futuro ex-presidente está achando isso, né, se ele vai tentar provocar ou tentar fingir algo em relação a isso, meu amigo, ele está muito enganado, pessoal. Então, vou pedir mais uma vez para você deixar o seu like, pessoal, ok? Para mais pessoas verem essa análise, para mais pessoas entenderem o que de fato o Lula está indo fazer lá, o que de fato o futuro ex-presidente está indo fazer lá, o que de fato, supostamente, a probabilidade de acontecer é muito grande, que é ser algo mais acalorado, ser uma conversa mais acalorada. Vocês sabem que o Trump da última vez elogia, né? O futuro ex-presidente elogia, né? Ele fala tudo mais, mas pessoal, isso é tudo pra inglês ver, tá? Isso é tudo falsidade máxima. O Trump joga, ele só joga, entendeu? É sempre jogo. E, né, ele sabe que o Lula também joga com ele sabe que o futuro ex-presidente também joga com ele, né? Mas ele gosta disso, dessa negociação, desse jogo. Ele é craque nisso, entendeu? Então, a partir do momento que ele vê ali qualquer jogo, ele tá dando abertura, ele tá dando a isca, né? O Lula tá indo lá, a comitiva brasileira tá indo lá em peso, né? Rápido, né? Então, assim, a gente precisa agora esperar, né? Ver como que vai ser essa reunião quinta-feira, ok, pessoal? Depois de amanhã, pra gente tirar ali as próximas conclusões e assim, com certeza eu estarei aqui para passar isso para você, pessoal. Então, mais uma vez, peço para você deixar o seu like. E eu te falo mais uma vez, pessoal, o Brasil, ele está, o governo atual está numa encruzilhada muito grande, ok? E a gente sabe que o xerifão do mundo hoje é o cara com que o futuro ex-presidente está indo conversar, ok? Então, assim, se vocês abrirem um pouco os olhos e entenderem que a força americana, ela é, assim, extremamente, exponencialmente muito maior do que a brasileira, em termos de inteligência. Os Estados Unidos sabe exatamente quem é o futuro ex-presidente. Os Estados Unidos sabe exatamente quem é esse senhor de baixa estatura ao lado de Donald Trump, tá? Não achem que o Lula vai querer fazer amizade, ou que o Trump vai querer fazer amizade, ou tudo mais, né? Ou querer ser bonzinho. O Trump tem o objetivo dele. O Trump tem a linha de raciocínio dele. O Trump tem a liberdade e a democracia, ok? Como os pilares, ok, do governo dele. Então, assim, pessoal, não achem que será algo diferente do que, obviamente, uma cobrança muito forte. Que sim, por mais que o futuro ex-presidente esteja achando que ele vai conseguir fazer isso, aumentar a aprovação dele com alguma jogada que ele esteja fazendo lá, com certeza eu acho que ele vai cair do cavalo, porque isso vai ter um resultado muito oposto, ok? A isso, pessoal. Então, eu me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal PB Disse. Para você que assistiu até aqui, eu quero agradecer, ok? Deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e nos vemos no próximo vídeo. E muito obrigado, pessoal. Até lá.